Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Nossa Igreja, projeto da Diocese de São João da Boa Vista, mas que quer fazer bem, trazer formação, reflexão, partilha para toda a igreja. Essa é a nossa intenção. E nós queremos falar hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo da Quaresma, queremos falar sobre penitência. Fazer penitência, viver penitência. Esses tempos atrás, falando sobre isso, uma pessoa me disse: padre, mas nossa vida já é uma penitência, a gente já tem tanto sofrimento na vida, para que sofrer? Porque o nosso conceito, muitas vezes, de penitência é justamente esse. Fazer mais sofrimento, sacrificar-se mais, para que tanto sacrifício? Já temos uma vida, né? A gente até, na oração da Salve Rainha, a gente peregrina neste vale de lágrimas, enfim, nós já falamos desse contexto, mas qual o sentido de penitência para a igreja? Qual o sentido de penitência para a sociedade? Qual é esse contexto? O que nós queremos dizer com isso? Vale a pena sacrificar-se? Na verdade, se a gente for olhar por um ângulo mais amplo, para tudo na vida nós precisamos de sacrifício. Em tudo na vida nós precisamos, é necessário um sacrifício para alcançarmos nossos objetivos. Também no sentido da espiritualidade. Claro que há que se tomar cuidado para que não seja uma visão de que nós temos que maltratar o nosso corpo para fazer bem para a nossa alma, que isso são os exageros já acontecidos na história. Mas nós temos que entender que sacrificar, conter, dominar o nosso corpo, nossos instintos, nossas vontades físicas, também nos ajuda a driblar, a dominar, a aperfeiçoar o domínio das nossas necessidades psicológicas e espirituais. Para que isso possa acontecer, nós vamos conhecer um pouquinho também o que as pessoas pensam de penitência. Vamos conhecer com a matéria que foi preparada pela nossa equipe. Quaresma, tempo de reflexão e de penitência. Para muitos é hora de excluir algo da dieta, principalmente a carne ou a bebida alcoólica. Rosângela é mãe de Cecília, que estuda na Espanha e deve se tornar freira ainda neste ano. Para ela, a penitência quaresmal serve para fortalecer suas convicções e também a vida consagrada da filha. Eu rezo muito em casa, eu tenho minhas penitências, assim, que eu acredito piamente em penitências, em jejuns, faço meus jejuns de sexta-feira. E assim, no mais, às vezes à tarde eu vou comer alguma coisa, eu falo não. Estou morrendo de vontade de comer. Eu falo, não vou comer, isso eu vou oferecer pela Síria. Então eu vou fazendo assim, a minha quaresma é assim, é no dia a dia, todo dia é dia de quaresma. E você vê alguma repercussão disso na tua vida íntima, espiritual? Sem dúvida, é o principal. Eu procuro ser cada dia melhor. É isso que eu sempre peço para que Deus, com as pessoas que me encontrem, veja Ele em mim. Esse é o meu objetivo de vida. Até o meu final de vida é isso que eu gostaria, de transmitir Deus às pessoas. E você tem pedido muito, suponho, pela sua filha que está lá estudando para se tornar uma freira lá na Espanha. Sem dúvida, Ediane, isso é tudo fruto de jejum, de coração querendo ser melhor, porque é aquilo que eu acredito, né? Que Deus vê o coração. E eu acredito isso piamente, e eu acho que Ele vê meu coração, Ele sabe de toda a gratidão que eu tenho por Ele. Até esse São José aqui, eu sempre falei que ele é o homem da minha casa e realmente ele cumpre o papel dele maravilhoso, que eu tenho filhos maravilhosos. Só isso eu já vejo toda a gratidão que eu preciso ter com esse Deus. Jejum, oração e caridade são os 3 pilares da Quaresma para o católico. E a igreja, para ajudar nessa caminhada rumo à Páscoa, tem encontrado algumas soluções, digamos, originais, como, por exemplo, uma raspadinha. Isso mesmo, uma raspadinha em que o fiel pode encontrar qual seria o voto para fazer uma quaresma melhor a cada dia. No Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São João da Boa Vista,
o padre Battistini percebeu que a ideia mudou a rotina da quaresma para muitos paroquianos. A ideia é essa, são 40 quadradinhos que a gente vai arranhando dia a dia, momento a momento, que leva cada um de nós a fazer um exercício, né? O que me lembra na memória dos outros anos que nós fizemos, no dia de hoje eu vou rezar o terço para um enfermo. Então, aquele dia era tirado para isso, né? A prática da oração para alguém necessitado. No dia de hoje eu vou fazer um momento mais de oração, então momento mais de oração. Momento de silêncio no dia de hoje, né? É momento de conversão, que é para ajudar o fiel no dia a dia, conforme ele vai raspando, né, a sua cartelinha de quaresma, uma jornada. Jornada quer dizer uma viagem que ele vai fazendo do primeiro dia até o último dia, de fazer experiências de Deus na sua vida, de comportamento, de boas obras. E não tem nada aí que é muito impossível de conseguir fazer, né? Difícil ter isso, né? É sempre aquilo que é próximo ao fiel. É para ajudar o fiel de fato, né? A reza do terço, todo mundo pode rezar, né? Um momento de silêncio, que a gente é difícil encontrar nos dias de hoje, um momento de silêncio, é tudo fácil para fazer. Vamos tentar fazer um nós dois? Vamos embora. Então, pessoal, vamos ver o que é que vai sair aqui na cartela de exercícios quaresmais para o padre Battistini e para mim, para a gente fazer hoje. Você vai fazer comigo? Sim, vou fazer com o senhor. Então vamos embora. Arranhar. Olha, já apareceu hoje. Vou ficar. Agora o resto você vai lendo aí. Hoje vou ficar diante do Santíssimo durante 1 hora e orar pelo Papa Francisco. Então vamos rezar. Aproveitar, a gente reza pela igreja. Além do Papa Francisco, que é o nosso chefe maior, também rezar pela nossa igreja, aqui no Perpétuo Socorro, por todas as nossas paróquias e por aqueles que estão nos acompanhando. Chega o momento de cumprirmos mais um pouquinho da nossa caminhada quaresmal. Vamos rezar pelo Papa Francisco na capela do Santíssimo Sacramento, mais perto de Cristo e cada vez mais perto da ressurreição. Oremos pelo nosso Pontífice Francisco. O Senhor o conserve e o vivifique, e o faça feliz na terra, e não o abandone à perversidade dos seus inimigos. Amém. Que bonito nós percebermos a realidade, a visão, né, de cada pessoa sobre penitência, a experiência de muitas pessoas que fazem isso há tantos anos, que fazem sua opção, sua escolha. É bonito perceber também na vida paroquial há tantos anos o caminho que cada pessoa faz, as escolhas que cada pessoa faz e cada vez aumentando a consciência do sentido desse tempo que a Quaresma nos oferece, com a caridade, com o jejum, com a oração. E de forma especial nesse contexto de jejum, de penitência, a gente entender qual o significado disso tudo para nós. Mas para que a gente conheça um pouco mais, para que a gente conheça melhor, nós queremos entender também qual é a visão teológica, a visão da igreja, a visão eclesial sobre isso. A gente volta já já. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Está planejando seu evento e não sabe por onde começar? Que tal consultar a Telão e Companhia? Oferecemos os melhores preços em som, iluminação, telão, TVs, box truss, palco, filmagem e transmissão. Serviços especializados para sua festa e eventos é com a Telão e Companhia. Contate-nos. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja, falando de penitência, conhecendo um pouquinho, entendendo um pouquinho nesse tempo quaresmal o que a igreja diz, o que as pessoas pensam sobre fazer penitência, sobre realizar uma penitência, fazer algum tipo de sacrifício durante o tempo quaresmal, mas também em tantas circunstâncias na vida. O que isso significa? Qual o valor que isso tem? Nós queremos entender também a visão da igreja. Vamos conhecer um pouquinho?
Olá, meus irmãos que estão acompanhando o programa Nossa Igreja. Está ao meu lado o padre André Passos, pároco da paróquia Santa Cruz, em Santa Cruz das Palmeiras. E nós vamos conversar com ele sobre esse tempo tão maravilhoso, tão profundo, que é o tempo da Quaresma, momento de penitência, momento de oração, de jejum, da prática da caridade, de campanha da fraternidade. E eu quero acolhê-lo com muito carinho dentro do nosso programa. Padre André, a gente está aqui nesse tempo tão bonito que é o tempo da Quaresma, quando a gente olha para dentro do nosso coração, tirando tudo aquilo que faz com que nós não vivamos nessa graça de Deus, nessa intimidade com Jesus. Para você, o que significa o tempo da Quaresma? A sua saudação aos amigos que acompanham o nosso programa. Bom dia, Padre Aguinaldo, bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesse programa. O tempo da Quaresma é um tempo forte, nos lembra a nossa condição humana, nos lembra também a nossa condição pecadora. A Quaresma é uma oportunidade que nós temos, junto com a Igreja, através da oração, do jejum e da esmola, de recuperarmos, de refazermos em nós a imagem e semelhança de Deus, que o pecado, devido à nossa fraqueza, corrompeu e destruiu. É o tempo em que nós vamos unidos mais intimamente a Jesus, rezando, vamos sentir o desejo de nos penitenciarmos, por isso nós vamos fazer jejum e vamos transformar tudo aquilo que era penitência e jejum em oferta, esmola e socorro àqueles que são necessitados. Tudo isso dentro desse projeto da campanha da fraternidade, que esse ano aborda o tema da violência e de forma depois concreta, né, através daquele envelopinho que a gente já conhece, nós vamos transformar o nosso jejum, a nossa oração, a nossa penitência em um gesto realmente palpável, sensível, né, que vai socorrer as grandes obras para erradicar a violência no nosso meio. Nós temos esse tempo da Quaresma, que é um tempo de olharmos para dentro de nós e, sobretudo, de nos desligarmos um pouco de tantas preocupações, de tantas situações difíceis que a gente experimenta. Padre André, as pessoas nesse período devem voltar o seu coração para dentro de si, olhando aquilo que não está bom, vivendo este tempo de conversão. O que significa essa conversão? Esse desligar-se um pouco de tantas coisas que o mundo nos absorve para passarmos um tempo maior conosco e com Deus. Quando nós iniciamos o tempo da Quaresma, nós recebemos sobre a nossa cabeça o sinal das cinzas, né? Um sinal de penitência. Recebendo as cinzas na minha cabeça, é como se eu estivesse aceitando essa proposta, esse desafio de me tornar uma pessoa melhor. Para isso eu preciso olhar para dentro de mim, descobrir quais são as áreas delicadas, sensíveis, que acabam destruindo a beleza da minha vida e a beleza da vida do outro. Então eu entro dentro de mim, rezo, me penitencio, olho para aquelas áreas, aquelas situações que precisam de transformação, vou usar da força do jejum para fortalecer a minha vontade e me converter. Então, o que é a conversão? A conversão, a gente pode voltar à essência da palavra, metanoia, né? Mudança de mentalidade. Não adianta a gente fazer um monte de prática externa, de deixar de comer ou de beber alguma coisa, de forma intimista e egoísta somente. Porque se eu não usar de tudo isso para viver melhor com o Senhor, para viver melhor com a minha família, para viver melhor no meu ambiente de trabalho, para viver melhor na sociedade, ser menos violento dentro do tema da campanha, o nosso jejum, a nossa penitência, ela perde o seu valor, né? Se torna uma coisa muito egoísta. Então eu me volto dentro de mim, não de forma egoísta. Eu me volto para mim mesmo na busca de ser uma pessoa melhor em prol daqueles que vivem e que estão junto comigo. Então, a penitência, o jejum, a oração, o tempo da Quaresma, a conversão é algo que envolve toda aquela comunidade que está junto comigo. Uma das marcas da sociedade de hoje é esse individualismo, as pessoas pensando mais em si. E nós que somos católicos, participamos da paróquia, da diocese, nós temos como chamado principal essa experiência, essa vivência comunitária, vencendo o nosso egoísmo e nos abrindo aos irmãos. Durante esse tempo tão forte que é a Quaresma, que marca o nosso ano litúrgico, as paróquias oferecem muitas atividades. Temos as confissões comunitárias, as missas desse tempo quaresmal nos domingos, vias sacras, novenas. É muito importante a pessoa ir saindo de si, se abrindo mais à comunidade, se engajando mais na comunidade. Qual que é a importância não só de uma penitência individual, mas de práticas também comunitárias, de inserção na comunidade nesse período da Quaresma?
Bem, acho que a gente pode partir do princípio que Deus não nos fez para vivermos sozinhos. A nossa alegria, a nossa felicidade é o fato de estarmos juntos, né? De podermos viver juntos. É um desejo dele, né? Que sejamos um só coração, uma só alma, um só pensamento. Então a igreja vai preparar para nós tantas práticas externas da quaresma, práticas de penitência, por exemplo, acordar de madrugada para junto rezarmos, sairmos em caminhada pelas ruas da cidade, tocando a matraca, a cruz na frente. Tudo isso nos anima, porque sozinhos nós nos enfraquecemos, inclusive na oração. Por isso a igreja se reúne toda semana para celebrar a Eucaristia no domingo, né? Tem essa força do rezar junto, do estar junto, do celebrar junto, do fazer penitência junto. Acho que isso anima o coração da gente e nos lembra, né? Eu não vivo sozinho, não tem significado. O meu amor a Deus também depois se expressa no meu amor ao próximo. Será também um exercício estar junto com os irmãos. Jesus é o modelo para nós. No tempo da quaresma, ele passou 40 dias no deserto, em jejum, depois foi tentado pelo inimigo. Isso em vista de uma missão. Terminada aquelas tentações, Jesus ele vai anunciar o reino dos céus. De que maneira a gente pode fazer essa experiência de Jesus nesse deserto? O que para você significa esse tempo de deserto, que é a quaresma? E se através desse período nós temos que pensar também numa missão, não é simplesmente fazermos esse tempo como penitência, como conversão, se não nos levar a algum gesto concreto de solidariedade, de amor, de engajamento, de transformação da sociedade. Jesus como modelo e como ele, a partir da quaresma dele, iniciou a sua missão e como a gente pode fazer essa passagem também de um tempo forte, mas depois da Páscoa, anunciando esse reino de amor e de justiça para todos. O próximo domingo, o primeiro domingo da quaresma, nós vamos nos encontrar com Jesus justamente no deserto, que é um símbolo de prova. É o exame que também nós vamos viver na nossa vida. Vamos colocar à prova, vamos examinar esse tempo de quaresma, a nossa consciência, porque terminando a quaresma, como nós podemos colaborar para que todo tipo de violência seja erradicado. Então, a proposta é: eu vou fazer o tempo de quaresma, eu vou me examinar, eu vou olhar para dentro de mim, eu vou me penitenciar e eu vou terminar tudo isso me encontrando com o Cristo ressuscitado. E de que forma concreta eu vou viver o fruto da quaresma? Olhando para dentro da minha casa, olhando no meu ambiente de trabalho, na escola, entre os amigos. Quais são os tipos de violência que eu posso evitar? Porque nós não podemos agora pensar na violência somente com aquelas agressões físicas, né? Existe a violência verbal, existe a violência emocional que está escondida nos meandros dos relacionamentos das pessoas, entre pai e filhos, esposo e esposa, entre os amigos. E acredito também que uma grande proposta, uma proposta maravilhosa, é nós não vivermos essa quaresma em estado de tristeza, porque quaresma não é sinônimo de tristeza, né? A alegria não pode faltar durante esse período. Por quê? Porque ao terminarmos esse período, nós vamos ter forças e condições para viver a alegria da unidade, da fraternidade contra qualquer tipo de violência. Hoje no nosso programa acolhemos o Padre André Passos, da Paróquia Santa Cruz, em Santa Cruz das Palmeiras, pároco da paróquia. Padre André, a gente agradece o seu carinho, o seu amor para com o nosso programa, nossa igreja. E uma última perguntinha, lá na sua paróquia Santa Cruz. O tempo da quaresma é o tempo de deixarmos tudo para seguir Jesus. E o caminho de Jesus passa pela cruz. Ninguém chega na ressurreição sem a cruz. Você trabalha nessa paróquia que tem Santa Cruz. Queria que você finalizasse falando da importância da cruz. Para nós a cruz é salvação, é caminho de santidade, é caminho de eternidade. A cruz para você que é pároco dessa paróquia. Bom, a cruz vai sempre nos lembrar todo tipo de sofrimento, de dor, de angústia, que por sermos seres humanos, nós vamos ter que enfrentar na vida. Então a cruz, ela não é uma maldição. Ela também não é um castigo de Deus para nós, né? Mas ela é um instrumento de salvação. Ela vai nos ajudar a entender melhor a nossa condição. A cruz nos ajuda a amadurecer. A cruz nos ajuda a pensar que precisamos ser mais responsáveis no nosso tempo, porque nós temos um objetivo maior que a glória do céu, a felicidade de estarmos juntos um dia, gozando da alegria do céu. Foi muito bom estar com você. Obrigado pelo seu carinho. Um bom trabalho para você lá na paróquia.
E a gente continua com o nosso programa Nossa Igreja, que esse tempo da Quaresma possa ser para você um tempo assim de produção de muitos frutos, de aperfeiçoamento e de conversão. Deus abençoe você. Pois é, que bom entendermos, um pouco mais sobre o sentido que a igreja vê na penitência, sobre o porquê a igreja incentiva, valoriza viver, fazer penitência. E que bom podermos ter um tempo propício para isso, que é o tempo da Quaresma. No próximo bloco, nós vamos também ouvir o que nosso bispo pensa, a sua direção, a sua palavra, a sua mensagem para nos ajudar. Deus abençoe você, daqui a pouquinho a gente volta. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Está planejando seu evento e não sabe por onde começar? Que tal consultar a Telão e Companhia? Oferecemos os melhores preços em som, iluminação, telão, TVs, box truss, palco, filmagem e transmissão. Serviços especializados para sua festa e eventos é com a Telão e Companhia. Contate-nos. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja. E estamos falando, o nosso tema hoje é penitência, aproveitando o contexto da Quaresma, a importância de fazer penitência, qual o sentido para algumas pessoas, o testemunho, a experiência de algumas pessoas que já o fazem na sua vida pessoal, na sua vida de oração, na sua espiritualidade, e também o que a igreja pensa, de forma particular, o que teologicamente a igreja propõe, por que a igreja propõe a penitência como um meio de espiritualidade, de vivência das coisas da fé. Para que a gente possa compreender um pouquinho mais, temos uma mensagem do nosso bispo Dom Vilar sobre esse tema. Iniciamos a Quaresma deste ano com a quarta-feira de cinzas, com a bênção e a imposição das cinzas em todos os fiéis. É um convite à conversão. As cinzas, como para o povo de Israel, através do profeta Jonas, que lá em Nínive foi pregar e o povo se converteu, colocando-se também diante das cinzas. E assim nós vemos o convite do profeta Joel à conversão. Voltai para mim de todo o coração. Conversão é metanoia, é mudança de vida, é voltar-se para o Senhor, nós que nos afastamos dele com o pecado. É um tempo de purificação, de renovação, é um tempo da graça de Deus, como diz a segunda carta aos Coríntios que ouviremos. Convida-nos à reconciliação com Deus e diz, agora é o tempo favorável. Este é o dia da salvação. 3 práticas quaresmais. Primeiro, a esmola é o exercício da caridade, quando partilhamos os nossos bens com aqueles que não têm. Não só para que os outros vejam o que a mão direita faz, a mão esquerda não saiba, é o que lhe dirá a palavra de Deus. E assim, no segredo do coração, assim também a oração nos é proposta na intimidade. Entra no teu quarto e reza ao Pai em segredo, que te escuta o Pai. E neste momento do cultivo da oração na Quaresma, nos exercitamos também as práticas essenciais da escuta da palavra, o desejo de estar próximo do Senhor mais intensamente. E finalmente o terceiro, que é o jejum. No Novo Testamento não existe tantos destaques ao jejum como no Antigo Testamento. O próprio Jesus, quando fala do jejum, ele diz que os seus não jejuam, porque estão com o Filho, como noivo no casamento, na festa. Quando será tirado, então eles jejuarão, para dizer que a renúncia, o sacrifício, a própria vida impõe.
não precisa de tantos artifícios. No entanto, praticar o jejum não é só ter um rosto pálido para que os outros percebam que estamos jejuando, diz esta palavra de Mateus, mas que nós até nos perfumemos e nos embelezemos para dizer que o que importa é o amor, a partilha, e que Deus nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de ter refletido esse tema, agora concluindo com a mensagem de Dom Vilar, entendendo um pouco mais sobre penitência, sobre o sentido da penitência. Vale a pena, sacrificar-se também vale a pena. O próprio Jesus nos ensinou o valor do sacrifício, de viver o sacrifício, de nos empenhar por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente entende que é bom para nós. E a espiritualidade é entender o valor da nossa alma, que nós somos eternos, que aquilo que é matéria passa e que a gente precisa cuidar muito bem de todas as coisas, entender que viver bem implica em cuidar da nossa vida como um todo, de forma integral. Por isso, fazer penitência, fazer sacrifício, é cuidar de nós como um todo, de forma integral. Ter uma inteligência que ultrapassa a inteligência só intelectual, só emocional, e passa a ser uma inteligência espiritual, uma compreensão maior da realidade. Que você possa crescer, que eu possa crescer, possamos juntos, como igreja, como nossa igreja, crescer juntos na fé. Quero lembrar que o programa Nossa Igreja é feito com a sua participação. Todo o projeto de comunicação da nossa diocese, pelos diversos meios de comunicação, tem aí, está aparecendo o contato. Você pode entrar em contato conosco, dar a sua opinião, fazer a sua participação, sua sugestão, ajudar a refletir sobre o tema que já foi proposto nos nossos meios de comunicação. Também dizer, olha, eu gostaria que falasse sobre tal tema, gostaria que aprofundasse tal assunto. É assim que o programa vai acontecer, com a sua participação. Afinal, o nome tem essa intenção. É nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, fundamentada sobre Ele e que Ele quis nos fazer através dela todos irmãos. Quero pedir que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, nos fortaleça na fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Continue acompanhando nossa programação pelos diversos meios de comunicação da Pastoral da Comunicação da nossa Diocese. Deus te abençoe. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina.